Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Guilherme e hoje eu quero conversar com vocês sobre os últimos números do IBGE a respeito das religiões no Brasil. Bom, eu estou falando em junho de 2025 e esses números são de 2022. E ao longo dos últimos dias, a gente viu vários veículos de imprensa analisarem esses números pela perspectiva da teologia, pela perspectiva da antropologia, pela perspectiva da sociologia. E eu quero trazer uma análise pelo viés da comunicação. Então, para a gente entender os números das religiões no Brasil hoje, a gente primeiro precisa entender como é que o Brasil está funcionando. O pensamento da sociedade brasileira está sendo guiado pelas redes sociais e pelas plataformas de vídeo como o YouTube, muito mais do que pela própria educação em si. Então, para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem 258 milhões de linhas de celular ativas. Dentro desse número, você tem 112 milhões de pessoas no Facebook, 140 milhões de pessoas no Instagram e mais 100 milhões, 105 milhões de pessoas no TikTok. Claro que muitas dessas contas são falsas, mas dá para ter uma ideia do volume de gente que está consumindo conteúdo nas redes sociais hoje. Então, pelos números do IBGE, hoje os católicos estão em 56,7%, os evangélicos estão em 26,9% e os sem religião estão em 9,3%. Mas cuidado, porque sem religião não significa ateu. Sem religião significa uma pessoa que não segue uma religião formal, que não segue uma doutrina formal, e ela pode ser classificada como espiritualizada, por exemplo. E esses números que a gente está vendo, eles flutuaram, porque a gente está observando uma migração dos católicos, que sempre foram maioria no Brasil, para o protestantismo. Se você pensar, por exemplo, na década de 70, mais de 90% da população brasileira era católica. E hoje esse número está em 56%. O número de protestantes era muito baixo e hoje está em 26%, quase 27% na verdade. E essa análise do IBGE também dá uma olhada no comportamento do pensamento religioso das pessoas por região. Então você pode pegar, por exemplo, o catolicismo tem a maior concentração no Nordeste e no Sul do Brasil. No Nordeste é 64% e no Sul é 62,4%. Os evangélicos estão mais concentrados no Norte, com 36,8%, quase 37%, e no Centro-Oeste, com 31,4%. Lembrando que esses números são de 2022. Tá bom, então o que a comunicação tem a ver com isso? Tem a ver que o pensamento da sociedade brasileira hoje é majoritariamente guiado pelas redes sociais e pelas plataformas de vídeo. Como a gente já entendeu que o mundo hoje é dos desinibidos, então qualquer pessoa tem a liberdade de abrir uma conta, criar um canal, criar um perfil, ligar a câmera e começar a falar. As pessoas que falam na internet constroem pequenos grupos de audiência que a gente chama de nicho ou mesmo de micronicho, e esses grupos eles funcionam como uma câmara de eco. O que o produtor de conteúdo está falando reverbera, ou seja, confirma o que a pessoa já pensa. Só que também tem um outro fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da influência. Você pode pegar, por exemplo, nichos de pessoas com gostos bastante distintos,
Só que, ao mesmo tempo, elas podem ter, por exemplo, um ou dois gostos em comum. Então, você pode pegar, por exemplo, diversos grupos, diversos nichos de pessoas com gostos muito diferentes, mas que têm em comum uma religião. E aí, o que que acontece? Essas mensagens produzidas pelos produtores de conteúdo conseguem atravessar esses nichos horizontalmente e criar um tipo de influência que até pouco tempo atrás não se via. Então, quando você tem, por exemplo, igrejas protestantes, entre aspas, roubando católicos para dentro das suas igrejas, isso tem muito a ver exatamente com a força da comunicação desses pequenos grupos, desses nichos, desses influenciadores. Uma pessoa, por exemplo, que é católica, pode consumir conteúdo evangélico porque gosta da mensagem, porque gosta da plástica da coisa, e ela começa a encontrar ali um novo sentido para sua própria fé. Ela começa a encontrar novas respostas para sua própria fé. E a partir disso ela migra. Claro que o contrário também acontece. Você pode ter, por exemplo, protestantes que consomem conteúdo de canais ou de perfis católicos e eles começam a rever a própria fé e migram para a religião católica. Esse processo é mais complicado no caso de conversão para uma outra religião. Então é muito mais difícil você ter esse movimento, por exemplo, entre o cristianismo e o islamismo, né? Ou entre o cristianismo e o judaísmo, apesar de que o judaísmo não é exatamente uma religião de conversão como o cristianismo e o islamismo. Mas existem várias outras religiões, como por exemplo as de matriz africana, que estão ganhando adeptos, ou seja, tanto católicos quanto protestantes estão perdendo seus adeptos para religiões de matriz africana, por exemplo. Além, é claro, das pessoas que se consideram sem religião, ou seja, que não vão nem para uma igreja católica, nem para uma igreja protestante, nem para lugar nenhum, e encontram ali, sozinhas, um sentido para a própria fé. Então, quando você tem, por exemplo, as mega igrejas que transformam a religião em uma experiência de fé, uma experiência de consumo, religiões que se transformam em autoajuda, isso é um movimento claro da cultura brasileira sendo guiada pelas redes sociais. E quando eu uso o termo cultura aqui, eu não estou falando de erudição, eu estou falando de identidade e eu estou falando de memória, utilizando as palavras do teórico Yuri Lotman. Então a gente tem esse processo migratório que é fruto da influência dos conteúdos, da produção de conteúdo nas redes sociais e nas plataformas de vídeo. Você pode ver, inclusive, alguns vídeos de católicos, por exemplo, falando mal da teologia da libertação, que a teologia da libertação é comunismo, que não é cristianismo de verdade. E aí a gente vai entrar numa outra seara, numa outra discussão que fica para um próximo vídeo. Mas o que a gente entende é que o mundo hoje é dos desinibidos. O mundo hoje é de quem tem a proatividade de criar uma conta, de criar um canal, de criar um perfil, ligar uma câmera e começar a falar as suas ideias, e essas ideias vão fazer sentido em pequenos grupos que vão replicar isso para outros pequenos grupos, e aí você vai criando uma cadeia de influência. Então a gente precisa entender que o pensamento religioso hoje está sendo guiado prioritariamente pelas redes sociais, mas a gente não pode deixar de lado outras formas de comunicação, como, por exemplo, o púlpito,
como, por exemplo, o rádio, mas esses lugares são de pessoas que têm a sua fé, que têm a sua crença mais consolidada. Então, o padre, o pastor, eles são uma outra categoria de influenciadores. O que a gente está falando aqui é de uma produção de conteúdo, é do trabalho de influenciadores que estão moldando o pensamento das pessoas. Se você tem 140 milhões de pessoas guiadas pelos pensamentos que são publicados nas redes sociais, então aí a gente entende a força desse negócio todo.